Desde sua eleição, o novo Papa tem escolhido o silêncio, a simplicidade e a oração como pilares do seu pontificado. E isso não é apenas uma escolha de estilo pessoal. Muitos teólogos, religiosos e fiéis ao redor do mundo estão começando a fazer uma conexão poderosa. O Papa Leão XIV parece estar revivendo o espírito de São José, o homem silencioso, o servo fiel, o guardião que nunca buscou destaque, mas sustentou o alicerce da fé com sua obediência e coragem escondida. E é sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre os sinais, os gestos e o silêncio de um Papa que, talvez mais do que nunca, esteja restaurando a Igreja, sem precisar levantar a voz. Se você se interessa por esses temas, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, você sempre vai encontrar vídeos que alimentam sua fé, com histórias reais, curiosidades e orações que podem transformar o seu dia. Desde os primeiros dias do seu pontificado, uma coisa ficou clara: o novo Papa não queria o centro das atenções. Recusou várias formalidades. Optou por morar em um quarto simples dentro do Vaticano, longe das acomodações luxuosas tradicionais. Em vez de discursos longos, prefere homilias breves, muitas vezes improvisadas, e sempre com um tom direto e pastoral. Mas o que mais tem chamado a atenção é algo difícil de medir com palavras: sua maneira de caminhar, de se portar, de ouvir. Muitos dizem que ele não apenas parece mais contemplativo, mas que vive como quem carrega um grande segredo, ou talvez uma missão silenciosa. E aqui entra São José. Na Bíblia, José não diz uma única palavra. Tudo o que sabemos sobre ele vem de suas ações. Quando soube da gravidez de Maria, escolheu protegê-la. Quando o anjo o alertou em sonho, ele obedeceu. Ele não discutia. Ele agia. Com fé. Com humildade. Com amor. E é exatamente esse perfil que vemos hoje refletido no Papa Leão XIV. Ao visitar comunidades pobres, ele não leva comitiva. Ao encontrar líderes mundiais, evita formalidades e títulos. Em vez disso, escuta, observa, reza. Recentemente, recusou um encontro com um presidente poderoso, e sua resposta foi apenas: hoje eu preciso rezar. Para uns, foi um escândalo diplomático. Para outros, um gesto de coragem espiritual. O Papa está nos dizendo algo. Não com palavras, mas com presença. Talvez você esteja se perguntando: por que isso importa tanto? Por que essa comparação com São José é tão forte? Porque vivemos um tempo em que o barulho domina tudo. Redes sociais, polêmicas, manchetes gritando escândalos a cada minuto. E no meio disso, aparece uma figura que lembra que a fé verdadeira se constrói no escondimento. Que as maiores revoluções espirituais da história começaram com um sim silencioso. Um gesto escondido. Uma oração solitária. É por isso que este vídeo existe. Porque precisamos olhar para esses sinais. E agora, te faço um convite. Deixe nos comentários o que você sente ao ver esse novo Papa. Ele te lembra São José? Você acha que estamos, talvez, diante de um novo modelo de liderança espiritual para o nosso tempo? Sua opinião pode ajudar outras pessoas que vão passar por aqui e refletir junto com a gente. Enquanto isso, vamos voltar ao exemplo de São José por um instante. Sabia que ele é considerado o patrono da Igreja Universal? Não por acaso. Foi ele quem protegeu o menino Jesus e Maria nos momentos mais difíceis. Foi ele quem sustentou a família de Nazaré. E agora, há quem diga que o novo Papa está tentando fazer o mesmo com a Igreja. Com humildade. Com trabalho. Com silêncio. É curioso como, quando São José dormia, era quando Deus falava com ele. Talvez porque no silêncio profundo é onde a voz de Deus pode ser ouvida com mais clareza. E talvez, hoje, Deus esteja novamente sussurrando algo à sua Igreja, através de um Papa que escolheu ser pequeno. Continue com a gente nesse vídeo. Ainda há muito para refletirmos juntos. E se você ainda não curtiu este conteúdo, esse é o momento ideal para clicar no botão de gostei. Isso ajuda demais o canal a continuar produzindo vídeos como este. E se você ainda não é inscrito, por que não se inscrever agora? Assim você não perde os próximos episódios, reflexões, orações e histórias inspiradoras que estão por vir. Vamos juntos, porque a jornada está apenas começando. Enquanto muitos esperavam um pontífice com grandes discursos e posições políticas marcantes, o que o mundo recebeu foi algo totalmente diferente. O novo Papa escolheu o caminho do silêncio ativo, da presença discreta, da oração constante. E quanto mais observamos seus gestos, mais percebemos que há algo de profético neles. Você já reparou como ele evita chamar atenção para si? Ele recusa roupas muito ornamentadas, prefere as vestes simples.
Em vez do trono papal, opta por sentar-se em uma cadeira comum, ao lado do povo. Quando visita paróquias, quase sempre sem aviso prévio, ele vai até os lugares mais humildes. Fala pouco. Escuta muito. Reza com o simples. E esse modo de agir ecoa como um reflexo claro da figura de São José. Mas por que isso impacta tanto? Porque a força de São José sempre esteve justamente em sua humildade. Ele foi o homem escolhido por Deus para cuidar de Jesus e de Maria, e nunca precisou de palco. Ele foi a sombra protetora, o escudo silencioso, o trabalhador escondido. E hoje, muitos veem no novo Papa essa mesma postura, alguém que prefere proteger a fé das pessoas a brilhar diante das câmeras. E você, já sentiu isso ao ver o Papa falar? Já percebeu essa diferença? Deixe nos comentários. Vamos construir juntos esse espaço de reflexão e troca. Um dos momentos mais marcantes até agora foi durante uma missa privada que ele celebrou com funcionários do Vaticano. Nada foi transmitido. Não havia fotógrafos. Só depois, um jardineiro que estava presente contou que o Papa lavou os pés de alguns trabalhadores e chorou em silêncio ao final da celebração. Essa cena, tão íntima, tão fora dos holofotes, revela um homem profundamente comprometido com o serviço e a humildade. Quantos líderes fariam isso hoje? É nesse ponto que a conexão com São José se torna ainda mais clara. José nunca buscou o reconhecimento. Ele não tentou mudar o mundo com palavras, mas com ações concretas. Com trabalho, com sacrifício silencioso. E o novo Papa parece estar redescobrindo esse caminho esquecido, o caminho do servo fiel. E talvez seja justamente isso que o mundo mais precisa agora: menos discursos, menos divisões, e mais exemplos silenciosos de fé vivida no dia a dia. Se essa mensagem toca seu coração, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos como este, cheios de fé, reflexão e histórias que muitas vezes passam despercebidas na grande mídia. Uma curiosidade pouco conhecida: São José é o padroeiro da Boa Morte. Por quê? Porque, segundo a tradição, ele morreu nos braços de Jesus e Maria, cercado de amor, sem medo, em paz. E agora, o novo Papa tem falado muito sobre a importância de viver e morrer com dignidade, com fé, com paz interior. Em seus encontros com doentes e idosos, ele repete: vocês são o tesouro da Igreja. Essa atenção especial aos esquecidos é mais uma prova de que ele não está apenas ocupando um cargo. Ele está vivendo uma missão. E essa missão tem um foco: restaurar o que é essencial. Em tempos onde muitos pedem reformas políticas, ele está propondo uma reforma espiritual. Não com decretos, mas com testemunho. Ele está mostrando, na prática, que o verdadeiro poder da Igreja não está no ouro de suas basílicas, mas na fé daqueles que oram no silêncio dos lares. Está ficando claro para você também? Se sim, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver isso. Às vezes, uma mensagem como essa pode tocar um coração ferido, uma alma cansada. Pode despertar uma nova fé. O novo Papa não fala de si. E por isso falamos dele hoje. Ele nos lembra que a Igreja não precisa ser uma instituição barulhenta para ser eficaz. Que a santidade não está nos aplausos, mas na fidelidade aos pequenos gestos. Que o Espírito Santo sopra onde quer, e talvez hoje esteja soprando através do silêncio de um homem que carrega o nome de Leão, mas que age como José. E talvez, nesse silêncio, esteja escondida a maior revolução do nosso tempo. Continue conosco. Ainda temos muito para refletir juntos sobre o que esse Papa está nos dizendo sem palavras, e sobre como o espírito de São José pode estar mais vivo do que nunca. O mundo vive tempos de ruído. Em toda parte, vozes disputam atenção, opiniões se enfrentam como batalhas, e até dentro da Igreja divisões, pressões, polarizações. Em meio a esse caos, o novo Papa surge como um contraste radical. Ele não levanta voz, não procura palco, não entra em disputas. Ele simplesmente serve, reza, escuta, caminha. E isso é revolucionário. É como se ele estivesse dizendo ao mundo: vocês podem continuar gritando. Eu vou continuar amando em silêncio. Uma postura que não é covardia, mas força interior. E é aqui que mais uma vez a figura de São José ressurge como modelo. São José não disse uma palavra sequer nos evangelhos. Nenhuma. Mas é um dos santos mais venerados da história da Igreja. Por quê? Porque sua vida inteira foi um testemunho. Ele protegeu, trabalhou, obedeceu. E fez tudo isso com um amor inabalável e uma fé sem ostentação. E hoje, o Papa parece estar seguindo por esse mesmo caminho. Você já se perguntou o que aconteceria se mais líderes vivessem assim? Se você chegou até aqui no vídeo,
isso já diz muito. Você sente que há algo diferente nesse pontificado. E se sente, já deixa seu like, se inscreva no canal agora mesmo e escreva nos comentários: o silêncio de José vive no Papa. Vamos mostrar que ainda há pessoas que enxergam a beleza das coisas escondidas. Outro gesto impressionante: durante uma visita inesperada a um hospital infantil, o Papa recusou toda a imprensa. Passou horas ali, segurando mãos, escutando mães, chorando com elas. Depois, foi embora sem dizer uma palavra ao público. Nenhuma nota oficial foi publicada. Quem contou foram os próprios funcionários do hospital, emocionados, dizendo: foi como receber uma visita de um pai. É isso. Um pai. Não um chefe de Estado. Não um líder de multidões. Um pai silencioso, como José. Um homem que aparece na hora certa, faz o que precisa ser feito, e desaparece antes que alguém tente colocá-lo num pedestal. Esse tipo de liderança, tão rara, está desafiando toda uma cultura de ego, de aparência, de superficialidade. E é por isso que muitos estão resistindo, criticando, tentando entender, por que ele não se impõe, por que ele não se pronuncia sobre tudo, por que ele prefere se calar. Porque ele escolheu ser um sinal. E sinais não gritam, eles apontam. E talvez ele esteja apontando para algo que esquecemos: o valor do oculto, o poder do serviço escondido, a dignidade do trabalho silencioso, a graça da oração vivida no cotidiano. Você consegue ver isso? Quando ele celebra missas com os zeladores do Vaticano, quando visita em segredo abrigos de refugiados, quando rejeita almoços com políticos para passar o dia com famílias pobres, tudo isso são sinais. Sinais de um homem que entendeu que a igreja precisa menos de líderes carismáticos e mais de pastores silenciosos. Menos palco, mais joelho dobrado. E essa mensagem incomoda. Porque ela é radical. Ela nos chama à conversão. Talvez, por isso, este Papa seja mais amado pelos simples do que pelos poderosos. E isso também é profundamente josefino. São José viveu com Jesus e Maria, mas nunca exigiu nada. Não buscou posição, nem glória. Sua grandeza foi ser suporte, ser presença firme, ser fiel. E hoje, quem está disposto a ser apenas fiel? Se você acredita que essa é a verdadeira força de um líder espiritual, então compartilhe esse vídeo com mais alguém. Pode ser com um amigo, um parente, alguém da sua comunidade. A mensagem de São José, e do Papa que segue seus passos, precisa alcançar mais corações. Vivemos uma época em que as pessoas estão famintas por algo real, autêntico. E essa autenticidade, que não se promove, que não se impõe, está sendo oferecida por um homem que muitos ainda não entenderam completamente. E talvez seja melhor assim. Porque os santos, geralmente, só são reconhecidos de verdade, depois que partem. Por isso, neste momento, tudo o que podemos fazer é observar, refletir e aprender. Aprender que o verdadeiro poder está no serviço. Que a santidade pode ser silenciosa. E que o espírito de São José, o homem oculto, o pai obediente, o servo fiel, ainda caminha entre nós. Talvez mais vivo do que nunca. Talvez você esteja se perguntando: por que estamos falando tanto sobre São José? Por que insistimos tanto em associar o novo Papa a esse santo quase invisível nos evangelhos? Porque o mundo precisa, desesperadamente, de referências silenciosas. Vivemos em uma era de vozes altas, de líderes que querem aplausos, de mensagens rasas que viralizam rápido mas se esquecem logo depois. E é justamente nesse cenário que o novo Papa surge como um contraponto radical. Ele não busca o virar tendência. Ele busca o essencial. E isso está transformando corações. Muitos fiéis relatam sentir algo diferente ao vê-lo. Não sabem explicar com palavras, mas sentem paz. Sentem esperança. Sentem que, apesar de todas as crises que a igreja enfrenta, há uma rocha firme, silenciosa, sustentando tudo por dentro. E essa rocha, como há 2000 anos, se chama José. Esse novo Papa, ao escolher caminhar entre os pobres, ao evitar os palácios, ao preferir os confins em vez dos salões dourados, está nos lembrando de algo poderoso. A igreja não nasceu nos palácios de Roma. Ela nasceu nas casas simples da Galileia, nos gestos pequenos de compaixão, no pão partido e partilhado entre irmãos. E ele está tentando nos levar de volta a isso. Você que acompanha este vídeo até aqui, respire fundo por um momento. Pense em tudo o que falamos. Pense em tudo o que você já viu ou sentiu com esse novo Papa. Agora imagine, e se essa missão silenciosa for justamente o que a igreja precisa hoje? Nem sempre a revolução vem com trombetas. Às vezes, ela vem com silêncio.
Com o silêncio de um homem que acorda cedo todos os dias para rezar por todos nós, que visita os doentes longe das câmeras, que se ajoelha para lavar os pés de refugiados sem discursos, sem plateia, que rejeita privilégios porque entende que o verdadeiro poder está em servir. Se isso tocou seu coração de alguma forma, clique no botão de curtir agora. Isso ajuda muito para que o YouTube entregue esse vídeo a mais pessoas. E, por favor, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Aqui você sempre vai encontrar conteúdos profundos, espirituais e com significado. E aproveita para comentar aqui embaixo. Você já tinha reparado nessa ligação entre o novo Papa e São José? O que mais te chama a atenção nesse jeito discreto de liderar? Vamos criar juntos um espaço de partilha e oração aqui nos comentários. Há quem diga que, quando Deus quer restaurar algo profundamente, ele começa pelas bases. Pelo silêncio. Pelo escondido. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Uma restauração que não passa pela política, nem pela mídia, mas pela alma da Igreja. Uma restauração que começa na simplicidade de um líder que escolheu ser servo. Que escolheu imitar aquele que protegeu o próprio Filho de Deus sem dizer uma única palavra. O Espírito de São José está vivo. E está agindo. Nas escolhas simples. Nas atitudes ocultas. Nos pequenos gestos que não saem nos jornais, mas que tocam o céu. E talvez esse seja o nosso maior desafio hoje, não buscar o brilho, mas a profundidade. Não querer ser vistos, mas ser fiéis. Não querer ser ouvidos, mas aprender a escutar. É tempo de voltar ao essencial. E o novo Papa está nos mostrando o caminho. Um caminho que passa pelo silêncio, pela obediência, pela oração constante. Um caminho que não é fácil, mas que é verdadeiro. Se você também sente que estamos vivendo algo especial, algo profundo, algo que vem de Deus, então compartilhe este vídeo com mais pessoas. Mostre que ainda há fé viva. Mostre que ainda há líderes que imitam os santos. E que o Espírito de São José não está no passado, ele está entre nós. Obrigado por acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe. E que São José, o silencioso guardião da Igreja, te inspire todos os dias a ser presença viva de amor no mundo.